Olá, muito boa noite, seja bem-vindo a mais um programa de TV do SIMP, programa este sob a responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas. Na apresentação, eu, Thiago Botelho, vice-presidente do SIMP, estarei junto com vocês até às 20 horas. Nesta noite de sexta-feira, 17 de abril de 2015, o programa de TV do SIMP, ao vivo, transmitido aqui pela TVC, através dos canais 2 da Blue, 14 da NET. O programa do SIMP, que além de ir ao ar ao vivo todas as sextas-feiras, das 19 às 20 horas, aqui pela TVC, também a gravação na íntegra do programa que foi exibido ao vivo é disponibilizada a todos os municipários, municipárias, a comunidade em geral, através das suas mídias eletrônicas. Então, se você deseja ver o programa de TV do SIMP, mas ou não tem TV a cabo, TV por assinatura, ou disponibiliza apenas de internet, nós também disponibilizamos nosso programa através das nossas mídias eletrônicas, que já encontram-se aí no rodapé do seu televisor. Lembrando o nosso site, www.simpelotas.com.br. O site do SIMP, quase que é diariamente atualizado com matérias e informações. Quando você o acessa, no canto superior esquerdo do nosso site, ali encontra-se sempre o programa de TV, o último que foi exibido ao vivo aqui pela TVC. No nosso site também você encontra documentos e outras demais informações inerentes à nossa entidade. Você também pode receber os e-mails do SIMP, pois todas as nossas matérias e informações que são produzidas, nós, antes mesmo de as enviarmos para a imprensa em geral, nós enviamos para o nosso cadastro de e-mails. O SIMP hoje possui mais de 1.600 e-mails cadastrados, então nestes e-mails são as pessoas que desejam receber em primeira mão as nossas matérias e informações. Se você não recebe os e-mails do SIMP na sua caixa de entrada, é sinal que você não tem seu e-mail cadastrado conosco, então nos envie um e-mail solicitando para o simp@simpelotas.com.br. Se você também quiser seguir os nossos passos no Twitter, twitter.com/simpelotas. Ali nós disponibilizamos os links também de todas as nossas matérias e informações, inclusive também do nosso programa de TV. Link este através do nosso canal de vídeos no YouTube. Se você deseja acessar os programas de TV do SIMP, todos aqueles que foram ao ar, exibidos aqui pela TVC, ao longo dos mais de 7 anos de nossa programação por aqui, deseja rever, enfim, assistir uma programação em especial, vídeos também de assembleias, mobilizações, enfim, todo o nosso arquivo visual disponibilizado no YouTube você encontra no nosso canal de vídeos no YouTube, youtube.com/simpelotas. Também pelo Facebook, se você deseja curtir, comentar, compartilhar, questionar as mensagens e informações do SIMP postadas lá no Facebook, você nos acha por SIMP Pelotas. Já que ao vivo, no nosso programa, a sua participação para nós é muito importante e para isso é muito simples. Se você deseja sugerir, criticar, questionar, enfim, nos ajudar a construir o nosso programa aqui até as 20 horas, isto se dá através do envio de mensagens de texto, o famoso SMS ou torpedo. Então o número está aí na tela, 91228820, este número irá nos acompanhar até o fim do programa. Fique à vontade aí para mandar a sua mensagem, que com certeza nós as leremos, todas as mensagens aqui ao vivo. Nosso programa hoje de TV está bem legal, nós temos 4 vídeos na íntegra aí de reuniões e assembleia, enfim, colocar em dia o agendamento do SIMP desde a semana passada até hoje. Vamos aqui mostrar os vídeos registrados, né, de nossas atividades com os mais diversos segmentos aí da categoria dos municipários. Mas, primeiramente, ficou uma mensagem do programa passado que o colega perguntou aqui, precatório do SUS, né, o final 3098, né, o precatório do SUS, o SUSão, o SIMP, o ano passado
pagou aí diversas pessoas, né, do precatório do SUSão, precatório do SUS. Claro que o nosso pagamento é feito de acordo com a listagem que o Poder Judiciário nos manda. Então, o Poder Judiciário envia anualmente ou de tantos e tantos meses a listagem com os respectivos créditos, os valores. E todas essas pessoas, obviamente, nós entramos em contato para que recebam seus cheques. Cabe salientar que isso não é toda hora, né, é o Poder Judiciário que libera e, ultimamente, o Poder Judiciário tem liberado apenas os créditos, ou seja, os precatórios daqueles que solicitaram na modalidade preferencial. Preferencial são aquelas pessoas, os credores, os servidores, nas quais tenham igual ou superior a 60 anos de idade, 60 anos de idade, ou que enquadre-se em algumas das doenças respectivas que constam conforme listagem do governo federal. Então, as pessoas que solicitarem nessa modalidade, porque isso se trata de uma ação coletiva, que o SIMP ajuizou em nome de todos os municipários. Então, nesse sentido, aquele servidor onde teve seu cálculo individualizado, lá na época quando ingressamos, a partir do momento que ele completou 60 anos ou mais, é necessário que ele faça a solicitação via pagamento preferencial, precatório preferencial, porque se ele não fizer a solicitação, o Poder Judiciário não vai ser motivado para tirar o credor da listagem geral para ir para uma listagem preferencial. Então, eu vou dar um exemplo. Nós temos 1.000 pessoas ali na fila, na listagem geral, e eu estou lá na posição de número 999, sou o penúltimo. Mas se eu completei 60 anos ou mais, vou lá no SIMP, né, tenho atendimento com a assessoria jurídica da entidade e solicito que o meu precatório seja na modalidade preferencial, pelo fato de eu já ter atingido 60 anos, eu saio da listagem geral e venho para a listagem somente dentre aqueles do precatório preferencial, ou seja, eu tenho preferência sobre essa listagem geral mediante a tal condição. Então é importante, né, você que enquadre-se nessa situação e tenha uma ação juizada nesse sentido, que procure o SIMP, nossa assessoria jurídica, para solicitar o pagamento na forma preferencial. É até importante, se o colega que mandou a mensagem poder ligar para o SIMP no nosso horário de atendimento, das 8 às 11h30, da 1h30 da tarde até às 6 da tarde, para, dando o seu nome, vermos se em algum momento saiu o seu nome numa das listagens já fornecidas, ok? Então, é bom se atentar a isso aí. Outro informe importante também, voltado para o trabalhador de regime CLT, seletista, né? Nós temos dentre os agentes comunitários de saúde, né? Inclusive eu os mando um beijo, um abraço a todos os agentes comunitários de saúde que estiveram presentes na nossa assembleia de hoje e que vão se visualizar aqui, né? Fiquem conosco os agentes comunitários de saúde, que deu tempo da gente ir correndo para o SIMP e editar o vídeo da assembleia ocorrida agora, poucas horas atrás, lá na ZUFPEL. Então logo logo a gente vai estar demonstrando aí o vídeo da assembleia realizada hoje à tarde com os agentes comunitários de saúde. Então os agentes comunitários de saúde, vários servidores lá do desenvolvimento rural, que também vou estar cumprimentando e fazendo aqui uma homenagem a um colega nosso aí, também vários segmentos aí da prefeitura possuem servidores aí também lá da área da educação, os vigilantes anterior aí à guarda municipal, vários desses são de regime CLT, não tem um fundo de assistência médica, que nem os servidores estatutários pelo Previpel. Não existe um plano de saúde que lhe seja oferecido via Prefeitura de Pelotas. Então, o SIMP, desde o final do ano passado, fechou um convênio para aqueles que são sócios da entidade, do SIMP, ou que venham a associar-se. O SIMP fechou um convênio e estudou uma proposta, uma das melhores de Pelotas, para se enquadrar numa renda mais baixa, mas que lhe ofereça bastante serviço na área médica. Então o SIMP, desde o final de dezembro do ano passado, fechou um convênio com o plano de saúde Green Life. A Green Life, que hoje está em novas instalações, na rua Barão de Santa Tecla, 777,
passando a Avenida Bento Gonçalves, em direção a Dom Joaquim, próximo ali à Churrascaria Tradição. Né? Então, um plano de saúde onde ofereça consultas sem limite com clínico geral, com ginecologista, com pediatra, sem carência, sem diferença de mensalidades por faixa etária, sem exclusões e com mensalidades mais baixas. Tudo isso, além disso, na verdade, oferecendo também atendimentos de emergência sem agendamento prévio, com clínico geral e pediatra credenciados, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17. Então, de segunda a sexta, das 9 às 17, o titular ou os seus dependentes, né, do plano não precisam ter nenhum tipo de agendamento prévio, que é um pronto atendimento que funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. Além disso, também exames laboratoriais gratuitos. Também oferece na modalidade de desconto na casa de 30% a 70% nos serviços não credenciados, como clínicas especializadas de pronto atendimentos e hospitais. Valor das mensalidades, R$ 69,90 para o titular, R$ 39,90 para o dependente. Então, por R$ 69,00, você não vai achar um plano que tenha consultas sem limite com clínico geral, com ginecologista, com pediatra, sem carência, sem diferença de mensalidade por faixa etária, sem exclusões e ainda com mensalidades mais baixas, com exames laboratoriais inteiramente gratuitos. Maiores informações, procure a sede da Green Life, na Rua Barão de Santa Tecla 777, ou pelos telefones 3027 7233, repetindo, 3027 7233 ou 3027 5054. Ou nos procure no SIMP também para maiores informações. Plano de saúde aí voltado para os trabalhadores seletistas, já que a Prefeitura não lhes oferece. O SIMP firmou um convênio aí para tentar minimizar os problemas aí de atendimento médico por parte destes trabalhadores e, consequentemente, seus dependentes. Aqui um informe de caráter público, né, para toda a população de Pelotas. A Prefeitura decretou ponto facultativo para o dia 20, esta segunda-feira. Haja vista que terça-feira trata-se do feriado de 21 de abril, Tiradentes. Então, o prefeito Eduardo Leite assinou, na quarta-feira, dia 15 de abril, o decreto número 5.822, que estabelece ponto facultativo no âmbito da administração municipal no dia 20, segunda-feira. Cabe salientar que os serviços essenciais prestados pela Secretaria de Saúde, aqueles considerados essenciais, prestados pelo SANEP e pela rede de proteção da Secretaria de Justiça Social e Segurança, funcionarão normalmente. Tendo isso em vista, né, o atendimento do SIMP, não haverá atendimento do SIMP segunda-feira, em virtude do decreto do ponto facultativo pela Prefeitura de Pelotas, e terça-feira, em virtude do feriado nacional. Então, nós voltando ao atendimento normal na quarta. Bom, como a nossa médica clínica geral atende normalmente os nossos sócios e dependentes de segunda a quinta-feira, haja vista que fica prejudicado o atendimento até com a própria clínica geral, por não haver o atendimento no SIMP na segunda pelo ponto facultativo e terça pelo feriado, a médica clínica geral, nós avisamos, atenderá na sexta-feira. Então, quarta e quinta, como já é de praxe, normalmente, e sexta-feira, que não é dia de atendimento, ela atenderá. Nossa doutora médica clínica geral. Sexta-feira, então, o atendimento será das 16h30 às 18 horas, o atendimento com a nossa médica clínica geral lá na nossa sede, ok? Bom, como eu tinha falado aqui no início, né, no iniciozinho do nosso programa, quero mandar um beijão, um grande abraço, está sempre assistindo o nosso programa, a nossa querida Rejane, né, lá do Demer, do departamento, lá, Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural, lá do Demer. Então, quero mandar um beijão, um abração para ela, que está sempre nos assistindo. Quero mandar também um abração para o Antônio que é servidor aí da Secretaria de Justiça Social e Segurança. O Antônio,
que disse que ia estar nos assistindo hoje, foi lá de manhã no SIMP, e disse, Antônio, dá um toquezinho lá no número 91228820, né, só para confirmar que tu está nos assistindo. E se o Antônio de fato estiver nos assistindo, ele vai se visualizar, porque um dos vídeos que nós trouxemos é da nossa atividade do dia 15 de abril, quarta-feira, dia de paralisação nacional. E o Antônio estava lá, firme conosco. Então, Antônio, um abraço para ti também. Quero mandar também um grande beijo e um abraço, né, também para todos os amigos que estão sempre acompanhando aqui a nossa programação da TVC. Recebi uma mensagem de texto da Nores, onde ela nos fala o seguinte: se o famigerado plano de carreira do magistério for aprovado, valerá só para os professores e funcionários novos ou também para os antigos? Abraços, Nores. Bom, Nores, vamos começar por partes, como tratava o Jack Stripador, então. Vamos por partes. Primeiro que não existe plano de carreira para funcionários de escola. Só existe plano de carreira para professor. Apenas professor é que tem plano de carreira no município de Pelotas. Então, quando você pergunta aqui se o plano de carreira do magistério for aprovado, valerá só para os professores e funcionários novos. Funcionários de escola, esquece, né? Funcionários de escola, não existe plano de carreira para eles, e a prefeitura nem esboça a vontade de discutir um plano de carreira geral para os servidores da prefeitura, incluindo funcionários de escola. Segundo, se ele for aprovado, se ele valerá para os professores novos ou também para os antigos. Segundo informações do prefeito, mas isso são informações, né, até porque a Recém estão se reunindo mensalmente, e a gente lembra, Nores, que quando o prefeito fez aquela festa para o Dia do Professor no ano passado, foi onde ele anunciou essa discussão do novo plano de carreira, que as 88 escolas existentes poderiam mandar até 2 professores por unidade escolar para as reuniões mensais. Salientamos que na Assembleia dos professores especificamente do ano passado, onde unanimemente os professores votaram que não aceitam discutir um novo plano de carreira do magistério enquanto ele não cumprir o piso como salário padrão na forma da lei, sem supressão de vantagens. Naquela oportunidade foi lida a resposta do prefeito quando nós o questionamos se as escolas eram obrigadas a enviar ou não, e aquelas que não enviassem representantes teria algum problema. O prefeito respondeu que não teria nenhum problema, ninguém seria obrigado. E por isso a baixa adesão, né, temos informações que são poucos, né, de pouca quantidade as escolas que estão enviando representantes para discutir esse plano de carreira. Então, segundo ele, lá no início desse seu anúncio da discussão do novo plano de carreira, a princípio, quem já está no antigo, obviamente, tem todo o direito de permanecer com o antigo. A partir do momento que for aprovado o novo valerá para quem? Para todos os concursos públicos para professor. A partir da vigência desse novo, aí esses novos entram obrigatoriamente nesse novo, ou seja, digamos que o prefeito sancione a lei e a publique em janeiro do ano que vem, e faça concurso para professor em fevereiro. Esses em fevereiro de 2016 já seriam regidos pelo novo plano de carreira do magistério. O antigo é garantido para todos aqueles que ingressarem na prefeitura até o antigo, antes da vigência do novo. Só que ele também informou que poderia ser opcional para os antigos. Perdão. Que os antigos poderiam permanecer com o plano de carreira antigo, ou seja, hoje vigente, da Lei Municipal 3.198 do ano de 89, ou, se assim desejarem, passar para o novo plano de carreira do magistério. É apenas isso que nós temos de resposta, Nores, conforme informação dele. Né? Espero ter esclarecido aí para ti, mas foi exatamente assim que o prefeito tratou. Né? O novo valerá para aqueles que ingressarem depois da vigência do novo, obrigatoriamente, e o antigo é para todos aqueles antes da vigência do novo. Só que os antigos poderão optar de permanecer naquele ou migrar para esse novo. Isso segundo palavras do próprio prefeito na época. Também aqui quero mandar um grande abraço para o colega que completou 55 anos
de atividades, não é de idade. 55 anos de atividades no Serviço Público Municipal. Trata-se do senhor Luiz Carlos Veleda Bastos, mais conhecido como Mindinho. O senhor Veleda aí completou 55 anos de atividades na Prefeitura. Ele ingressou exatamente em 15 de abril de 1960, 60. E atualmente ele está lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, lá da minha amiga Rejane. Então, ele recebeu cumprimentos, de colegas e amigos, inclusive a sua foto e a homenagem dos colegas foi publicada hoje no Jornal Diário da Manhã, e o SIMP se soma a esse abraço aí dos colegas. Desejamos aí o senhor Luiz Carlos Veleda Bastos, parabéns por tantos anos de serviços prestados à Prefeitura de Pelotas, 55 anos somente de atividades pela Prefeitura aí de Pelotas. Então, um abração a todos os colegas lá do Desenvolvimento Rural, em especial ao senhor Luiz Carlos Veleda Bastos, mais conhecido como Mindinho. Uma informação aqui importante, principalmente tratando-se de precatórios, e essa decisão já foi mês passado, agora em março, o Supremo Tribunal Federal decidiu que todos os precatórios atrasados deverão ser pagos até o fim de 2020. Então, dívidas de estados e municípios com cidadão, servidores, enfim, serão corrigidos pelo IPCA, por esse índice econômico, e o reajuste por índice de poupança foi declarado inconstitucional em 2013. Então, o Supremo Tribunal Federal, no dia 25 de março, definiu como se dará a partir de agora o pagamento dos precatórios, valores que o Estado e os municípios devem aos cidadãos. No julgamento ficou definido que as dívidas já reconhecidas pela Justiça e ainda não pagas deverão ser quitadas até o final de 2020. Então, além disso, as dívidas passarão obrigatoriamente a ser corrigidas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial, que é o IPCA, medida da inflação do IBGE, que leva em consideração a variação do custo de vida médio de famílias com renda mensal entre 1 e 40 salários mínimos das 11 principais regiões metropolitanas do país. Então, pela decisão do Supremo Tribunal Federal, o uso da TR, da taxa referencial, ela foi declarada válida para as correções até o dia do julgamento, que foi o dia 25. A mesma dívida deverá, porém, ser corrigida a partir do dia 26 de março, já pelo IPCA. E assim como todos os novos precatórios que vierem a ser reconhecidos. Então, uma notícia importante no que trata-se aí a pagamento de precatórios, apesar de ainda não ter ganho tudo que deveria ser ganho por parte das pessoas, foi uma grande vitória para elas, para os credores, Foi uma vitória também grande para a advocacia, para o Poder Judiciário e principalmente para a sociedade, pois a inadimplência das decisões judiciais contra o poder público leva a absoluta descrença nas instituições. Então, saber que em 5 anos não haverá mais dívida de precatórios tem um valor inestimável, com certeza. Então, decisão importante aí do Supremo Tribunal Federal para que todos os precatórios sejam quitados até o final de 2020. Notícia importante aí para todos que têm precatórios a receber. Outro informe importante, o SIMP está convocando a Assembleia Geral da categoria dos municipários para tratar da pauta database, período aí que a gente discute nossa negociação salarial, nosso vale alimentação, o piso dos professores, piso dos agentes comunitários de saúde, enfim, tantos outros itens que atendam a todos os segmentos da prefeitura. A nossa lei orgânica do município, que é a Constituição do município, na verdade, nossa lei orgânica tem a previsão de database. Ela fixa que o mês de maio é um mês onde o Sindicato dos Municipários e Prefeitura de Pelotas devam discutir as recomposições salariais e tantos outros demais itens. Então, o SIMP convoca todos os servidores da Prefeitura para a sua Assembleia
de discussão de pauta database, dia 28 de abril, sem ser nesta terça próxima, que é o feriado, 21, na outra terça. Então, dia 28 de abril, 15 horas, 3 horas da tarde, local, auditório externo do Colégio Municipal Pelotense. Então, repetindo, Assembleia Geral da Categoria dos Municipários, para discutir a pauta de negociação salarial. Dia 28 de abril, 15 horas, local, auditório externo do Colégio Municipal Pelotense. Lembramos, na mesma lei orgânica do município, artigo 47, é garantido a todos os servidores públicos municipais o direito de participar das assembleias convocadas pelo SIMP, sem qualquer prejuízo para sua função ou remuneração. Também ratificamos, servidores que se encontram em estágio probatório, estão amparados por esse artigo, têm todo o direito de ir à Assembleia. Então, o servidor em estágio probatório, servidor que é efetivo, que trabalha, por exemplo, no turno da tarde, nesse dia 28, ele pode ir à Assembleia, que ele não tem nenhum prejuízo à sua função ou remuneração. Então, só não vai na Assembleia quem não quer, né? E depois as pessoas que não vão, não adianta reclamar daquilo que lá for discutido, daquilo que lá for debatido, aprovado e encaminhado pelo sindicato. Porque quem delibera, quem discute, quem coloca como propostas, são aqueles que lá se fazem presentes. Aí muitos não vão, depois ficam reclamando, eu não gostei da proposta que aceitaram, eu não gostei do que eles encaminharam, né? Parece que o eles é muito subjetivo. Eles quem? Direção do SIMP, os municipários que estavam lá? Não, o eles somos nós, né? Agora, se o nós, você tem a opção de não querer ir na Assembleia, se respeita. Ninguém se discute uma obrigatoriedade de ir à Assembleia ou não, mas pelo menos tem que respeitar aqueles que foram, né, que dedicaram-se, que debateram, né, votaram, aprovaram, assumiram aquele compromisso, e a nossa responsabilidade enquanto direção é encaminhar fielmente aquilo que foi deliberado pelos municipários que lá se fizerem presentes. Então, atenção aí, vocês municipários, não percam a data, dia 28 de abril. Também outro informe importante, pessoal, esclarecedor, bastante esclarecedor, né? Ele foi publicado no jornal Diário Popular de ontem, quinta-feira, uma nota de esclarecimento do Previpel. Tá? Uma coisa que está gerando aí bastante confusão, não é pelo Previpel, e sim por quem está dando as informações de forma equivocada. Tá? Então, o que acontece? Vou ler aqui a nota para não mudar. Tá? Entre as atribuições do Previpel, como administrador do FAM, o Previpel administra o FAM, que é o Fundo de Assistência Médica de todos os servidores titulares e de seus dependentes do regime estatutário. Tá? Uma das atribuições do Previpel relacionado ao FAM é de monitorar permanentemente o movimento financeiro do Fundo de Assistência Médica, né, de modo a identificar eventuais despesas que possam comprometer o equilíbrio de suas contas e a perenidade dos serviços de saúde prestados aos servidores municipais. Item 2. Verificado há alguns meses que o FAM, Fundo de Assistência Médica, iniciava a apresentar déficit, então há alguns meses nós já vimos observando que o FAM estava tendo déficit, o Previpel identificou que a principal causa deste déficit vinha sendo as internações clínicas no Hospital Beneficência Portuguesa, cujos custos e prazos de duração lá na Beneficência eram muito superiores aos de procedimentos similares nos demais hospitais credenciados. Vou exemplificar aqui. O que são internações clínicas? Não tem nada a ver com internações cirúrgicas. A pessoa foi, o servidor, dependente, titular, enfim, foi ter o atendimento ali no pronto atendimento, de saúde maior, por exemplo, ou teve um atendimento com qualquer outro médico e que seria necessário ele ter uma internação clínica, ficar no hospital para fazer exames, para ser medicado, enfim, a internação não decorreu
de um procedimento cirúrgico. E isso se chama internação clínica. Nós identificamos que em diversos casos, onde procedimentos similares em todos os outros hospitais que também são credenciados com Previpel, na beneficência sempre era maior. Então, alguém internou-se na beneficência porque teve uma consulta com um pneumologista, aí teve que ser tratado, teve que ter observação do seu estado clínico e, para isso, ele ficou internado. Então, enquanto a mesma situação normalmente girava em torno de 3 dias nos outros hospitais, na beneficência era sempre mais. 6, 10 dias, 15 dias, em diversos casos. Então, isso foi observado, né? Inclusive, a gente observou também que todos os outros hospitais que também são credenciados ao Previpel, seja Santa Casa, Miguel Pilcher, Clinicamp, né? Enfim, todos esses outros hospitais, São Francisco de Paula, todos esses outros, se somarmos os serviços prestados por eles, somados todos os outros, não chega perto do valor sozinho que a beneficência cobrava da gente, nós, Previpel, né, nesse sentido, procedimento, custos e prazos da beneficência tinham duração muito superiores aos custos e prazos de outros hospitais. Então, a diretoria do Previpel encaminhou esse problema para o Conselho Deliberativo do Previpel. O Conselho Deliberativo do Previpel, que é composto de 4 servidores estatutários eleitos, que foram já eleitos há 2 anos atrás pelos servidores. Também tem representação de 4 servidores estatutários indicados pela Prefeitura de Pelotas e tem uma indicação do SIMP, que na oportunidade sou eu, o representante do SIMP no Conselho Deliberativo. Então, o Conselho Deliberativo do Previpel apreciou esse problema e nós deliberamos a mesma ação que foi feita lá em abril de 2011 com o Hospital Miguel Pilcher. Ou seja, o Hospital Miguel Pilcher também lá na época apresentou a mesma situação, corriqueiramente, né? Custos e prazos de procedimentos similares entre hospitais, mas o deles lá eram muito superiores aos outros, isso lá na época. Então, lá na época, o Conselho Deliberativo, junto com o Instituto Previpel, suspendeu internações clínicas. Somente internações clínicas foram suspensas no Miguel Pilcher. O resto de todos os demais serviços continuaram e continuam até hoje. Então, nós deliberamos que a beneficência portuguesa, nós suspendêssemos com a beneficência portuguesa apenas e exclusivamente, repito, somente internações clínicas. De nossa parte, permanecia todo o resto normal e oferecido aos servidores estatutários, como o pronto atendimento do saúde maior, como as internações hospitalares decorrentes de procedimentos cirúrgicos. Continuariam as cirurgias a serem feitas na beneficência. Tá? Então, assim, a direção do Previpel, né, em conjunto com o Conselho Deliberativo, decidiu suspender temporariamente as internações clínicas a partir do dia 6 de abril. Decisão esta que foi comunicada à Beneficência Portuguesa, através do ofício gabinete número 014 de 2015. Portanto, o interesse do Previpel era o de manter as internações cirúrgicas e o pronto atendimento através do saúde maior. No entanto, a Beneficência Portuguesa entendeu, por bem dela, descredenciar-se de todos os serviços. Isso aí foi iniciativa da Beneficência, não foi do Previpel. A Beneficência quis suspender todos os serviços, e não seria suspensão, eles usaram o termo descredenciar, não disponibilizar mais esses serviços, prestados ao FAM, eles descredenciaram-se a partir do dia 7 de abril, o que a Beneficência fez mediante ofício número 045 de 2015. Logo, são descabidas quaisquer ilações de que o motivo do descredenciamento da Beneficência com o Previpel seria em virtude do atraso dos pagamentos devidos, posto que estão e sempre estiveram em dia. Traduzindo, que aqui tem umas palavras bonitas, termos jurídicos, né? O Previpel sempre
pagou e sempre esteve em dia com todos os serviços prestados pela beneficência. Então, quem procurou a beneficência e a beneficência informou que ela descredenciou-se do Previpel por falta de pagamento ou por atraso de pagamento, se ela falou isto, alguém que a represente, que trabalha na beneficência, falo com a maior naturalidade, é mentira, é faltar com a verdade. Se a beneficência estiver informando aos servidores que ela descredenciou-se do Previpel por falta de pagamento ou por pagamento em atraso, é mentira. Para isso que o Previpel tem um conselho deliberativo que representa os servidores estatutários, para isso que tem um conselho fiscal e um comitê de investimentos, que são todos eles formados por servidores, que justamente estão ali para fiscalizar e verificar se pagam ou não pagam em dia direitinho e tomar todas as providências acerca disto. Então, destaca-se que cabe ao Previpel, como gestor de recursos públicos, estabelecer as regras para credenciamento no FAM, sendo as instituições e profissionais prestadores de serviços de saúde livres. Eles são livres para credenciar-se ou não. Então, a beneficência livremente quis descredenciar-se. Por fim, esclareça-se que o descredenciamento da beneficência portuguesa, ela não trará qualquer prejuízo aos associados e dependentes do FAM, pois todos os outros demais hospitais da cidade, que permanecem credenciados conosco, apresentam plena capacidade técnica e operacional para atender a demanda. Ou seja, nós temos credenciamento com a Santa Casa, com o São Francisco de Paula, com a Clinicamp e com o Miguel Pilcher. Todos esses outros demais hospitais também abarcam os mesmos serviços. Quem assina esta nota é o Dr. Neri Schiller, diretor técnico do FAM, e o diretor-presidente do Previpel, o Wilson Tissot Rego. Então, está aí a nota explicativa do Previpel, né? Para deixar bem claro para aqueles que tinham alguma dúvida ou que receberam informações porventura lá da beneficência, nesse sentido que eu elenquei, né? É totalmente diferente do que estavam aí alguns informando ou obtendo esta informação. Recebeu uma mensagem aqui do final 3977. Gostaria de saber quando vamos receber os 3 dias que paramos ano passado, pois teve desconto no pagamento. Obrigado. Olha, na verdade não foram 3 dias, né? De repente você tenha paralisado apenas 3 dias. Na verdade foram 8 dias o ano passado, né? Teve 3 de paralisações e o restante de greve. Então tudo isso totalizou-se 8 dias. Né? A gente já explicou diversas vezes no programa, né? Encontra-se no nosso site, encontra no nosso Face. Desde o momento que ocorreu isso aí o ano passado, a gente vem sempre explicando e atualizando isso. Né? Então eu vou explicar aqui novamente. Né? Tão logo teve os descontos, antes de ter os descontos no contra-cheque por parte da Prefeitura, né? Na verdade, tão logo ocorreu o desconto, o SIMP ajuizou uma ação na Justiça do Trabalho. E aí a Justiça do Trabalho teve a iniciativa, junto com o Ministério Público do Trabalho, de tentar conciliar essa situação. Então, nós, SIMP, tivemos 3 audiências com o Ministério Público do Trabalho e Justiça do Trabalho. Numa das oportunidades o prefeito se fez presente, numa outra oportunidade apenas foi um único procurador representando a prefeitura, e em outra oportunidade demais representantes da prefeitura também com o procurador. Né? E naquelas oportunidades a prefeitura nunca quis mediar. A prefeitura entendia que não trabalhou, tem que ser descontado e deu para a bola. Né? O prefeito Eduardo Leite foi intransigente nesse sentido, disse que não queria mediar. O que o SIMP obteve durante essa mediação? Naquela época obtivemos uma liminar que impedia de descontar os dias de greve, porque num primeiro momento ele tinha descontado os dias de paralisação. Mesmo nós tendo uma liminar favorável a nós, a prefeitura descumpriu a liminar e mandou descontar de todo mundo. E descontou revelia, de gente que não paralisou, de gente que estava de licença de saúde, enfim, sem critérios, na verdade. Aí teve uma outra audiência, e nessa audiência, o que ficou garantido pela prefeitura, né, naquele momento, tanto que o prefeito Eduardo teve que assinar um termo ali do compromisso, que, mesmo sendo descontados os dias do contra-cheque dos servidores, estes dias não prejudicariam a vida funcional e remuneratória dos servidores, ou seja,
nas fichas funcionais dos servidores, embora apareçam aqueles dias de faltas, não seriam consideradas essas faltas para efeitos de aposentadoria, para efeitos de desconto lá na licença-prêmio e tantas outras. Então, essa conquista a gente teve durante o período de mediação, ou seja, que não refletisse na nossa vida funcional. Isso nós obtivemos. Só que a Prefeitura não quis discutir formas de compensação, de devolução dos valores. Pois bem, como a Prefeitura não quis, até hoje encontra-se a decisão ainda para ser prolatada pela juíza, ou seja, como não teve conciliação, aguarda-se ainda a decisão do julgamento. Enquanto não há a decisão final do mérito da ação, continua como está. A Prefeitura não vai devolver os valores, obviamente, né? Porque aguardamos ainda a decisão judicial. E aí vem aquela pergunta, mas a minha escola recuperou os dias paralisados, a minha escola completou o calendário letivo, outras secretarias, eu fiz em regime de hora extra, enfim, trabalhei outros dias para compensar aqueles dias de greve e não recebi. Bom, a Prefeitura em nenhum momento disse que ia pagar. E a gente deixou isso muito bem claro. Então a gente vai tentar reverter isso aí judicialmente, vai entrar esse elemento na pauta da database, com certeza um dos elementos é a gente tentar resgatar a possibilidade, que a Prefeitura nos dê a possibilidade de compensar esses dias paralisados para aqueles que assim desejarem. Mas até o momento, o prefeito Eduardo Leite não manifesta-se nesse sentido. Quero ler uma outra mensagem aqui do meu querido amigo, e que eu o assessoro muito, o meu querido amigo Sérgio, onde nos manda a mensagem o seguinte: muito bom o esclarecimento que fizeste sobre a beneficência. Acho importante salientar a postura diferente que a beneficência teve do Miguel Pilcher em relação ao mesmo problema. O Sérgio, que é presidente do Conselho Deliberativo do Previpel e é diretor da Escola Nossa Senhora de Lourdes. Sérgio, vou dar uma ênfase sim, embora dei uma comentada aqui, que o Miguel Pilcher, quando a gente teve a mesma tomada de decisão, lá em abril daquele ano, naquela oportunidade, naquela tomada de decisão em 2011, o Miguel Pilcher aceitou a suspensão temporária das internações clínicas. Ele não quis descredenciar dos demais serviços que ele presta. Então, Miguel Pilcher até hoje continuou com toda a prestação dos demais serviços, seja de internações cirúrgicas, enfim, tudo que é oferecido ali para o servidor do Miguel Pilcher, apenas ficou suspensa as internações clínicas, pela detecção desses problemas. Já o Hospital Beneficência Portuguesa, e eu frisei bem aqui antes, a Beneficência Portuguesa, somando o que ela tinha de arrecadação, se somássemos, todos os outros 4 hospitais restantes não chegavam perto dela. E nós, numa iniciativa de estancar o problema, e era estancar porque isso estava gerando um déficit para o FAM, porque se a gente não estanca e o FAM vem num déficit crescente, daqui a um momento inviabiliza-se tudo aquilo que o FAM possa oferecer a seus servidores estatutários e dependentes, e aí, consequentemente, por causa de um hospital, poderemos disponibilizar toda a gama de serviço geral? Não. Nós temos que ser persuasivos, mas ao mesmo tempo a gente tem que estar em cima, conferindo, monitorando, nós somos o termômetro desse acompanhamento e nós tomamos a decisão igualmente, Miguel Pilcher. Então, quem foi intransigente nessa situação, com todo respeito à instituição, foi a Beneficência Portuguesa. Porque nós só informamos da suspensão das internações clínicas, e a Beneficência Portuguesa tomou as dores e disse, bom, então, se é assim, nós vamos cancelar tudo, não vamos oferecer mais nada para os servidores estatutários. A decisão foi única e exclusivamente dela e partiu somente dela. Então, estou dando a ênfase aqui que o Sérgio pediu, bem lembrado. Sérgio, um abração para ti, obrigado pela tua audiência, um abraço aí à tua esposa e à tua família aí, a todos que acompanham o nosso programa. Bom, pessoal, vamos então mostrar os vídeos, Nós estamos aí a 19 horas 38 minutos, quase 40 minutos. Nós temos 4 vídeos na sequência de demandas, que o SIMP teve aí, já que o SIMP não para nunca, está sempre ativo. Nós vamos ao primeiro vídeo, que o Wagner, na nossa Suite Master, já está preparando, Nosso primeiro vídeo que trata da reunião do SIMP, em que o SIMP teve com os trabalhadores da educação,
o SIMP teve uma reunião com os funcionários de escola no dia 2 de abril. É que não foi possível mostrar este vídeo no programa passado, de sexta-feira. Então, Wagner, a qualquer momento tu pode soltar para nós aí. O primeiro vídeo, vídeo A, da reunião do SIMP com os trabalhadores da educação. Porque essa reunião sobre o pró-funcionário, muito obrigado, Wagner, essa reunião ela foi lá na sede do SIMP, né, numa quinta-feira, com os trabalhadores de escolas que já concluíram a formação pró-funcionário. Então, no encontro, estes trabalhadores apontaram a necessidade de requerer uma agenda com o prefeito, a fim de tratarmos da possibilidade de um reconhecimento financeiro desta formação. Então, o pró-funcionário ele sempre foi uma pauta defendida e acompanhada pelo SIMP. E o pedido de agenda, ele vem ao encontro da necessidade de reconhecer estes servidores que não tiveram nenhum tipo de apoio para concluir essa importante formação para o melhor desempenho do seu trabalho na área da educação. Então, o que o SIMP quer, e esses trabalhadores, é um reconhecimento principalmente financeiro, por meio de uma gratificação que reconheça e incentive cada vez mais a formação do pró-funcionário. Então, nada mais justo que esses funcionários de escola que qualificaram-se em nível médio técnico percebam uma gratificação, percebam um incentivo por isso, né? Pô, todos os trabalhadores da prefeitura, com exceção dos professores, não tem nenhum incentivo por qualificação. Pode ter graduação, mestrado, doutorado, não ganham nada mais. Também os auxiliares de educação infantil, que graças a uma ação do SIMP coletiva lá em 2007, com êxito ano passado, os auxiliares de educação infantil passaram também nesse rol a perceber o incentivo à titulação, né? Mas fora auxiliares e professores e técnicos científicos, né, todos os demais trabalhadores da prefeitura podem qualificar-se que não recebem, né, não percebem valor algum, estímulo algum para isso. Então, diante dessa reunião, o SIMP já encaminhou ofício ao prefeito, requerendo uma reunião urgente para tratar disso. E com certeza, né, este incentivo estará lá na nossa pauta database para discutir com o prefeito Eduardo Leite. O segundo vídeo, que o Wagner já está quase aprontando aí, ele trata da reunião que o SIMP teve lá na Secretaria de Trânsito que até pouco tempo atrás era Departamento de Trânsito, aí devido à nova reforma administrativa, recebeu novamente o status do que sempre, muitos anos foi, Secretaria de Transportes e Trânsito. Então nós tivemos uma reunião lá no dia 7 de abril, com o Flávio Alain, né, superintendente, responsável ali pelo trânsito e também diretamente ali superior hierárquico dos agentes de trânsito, fomos discutir algumas demandas com ele inerentes aos agentes de trânsito. Então, Wagner, pode colocar o vídeo aí desta reunião do dia 7 de abril, né? Então, nessa reunião com o Flávio Alain, nós debatemos sobre uma obrigação que foi colocada lá, um cartaz que foi colocado, que os agentes de trânsito tinham obrigação de lavar as viaturas, né? Tinha lá um calendário de tais viaturas tinham que ser lavadas por tais turnos por agentes de trânsito. Nós informamos, né, que a lavagem de viaturas não é uma atribuição dos agentes de trânsito, isso é uma atribuição do cargo de motorista, e lá no trânsito nós não temos motoristas fixos, então não podemos obrigar, não se pode obrigar que um agente de trânsito, né, na sua escala de trabalho, passe uma tarde, um turno inteiro fazendo o serviço de lavagem de viaturas, né? Isso não é uma obrigação dos agentes de trânsito, né? Eles têm que fiscalizar, têm que estarem nas ruas, educando, fiscalizando o trânsito e transporte. Também foi tratado ali com o Flávio Alain a possibilidade, né, a discussão que vai ter que se ter do uso de armas não letais, né, porque tanto o uso de armas não letais, a insalubridade, serviços de assessoria jurídica, acompanhamento psicológico, qualificação permanente, tudo isso já está previsto numa legislação estadual, é uma lei estadual que já está vigente, ela está valendo, que regulamenta a função de agente de trânsito no Rio Grande do Sul. Essa lei estadual é de origem do deputado estadual Mick Breyer, que agora atualmente no governo Sartori ele é secretário de uma das pastas, né? Então uma lei de sua autoria. Quando foi aprovada esse ano pela Assembleia Legislativa essa lei, o governador Sartori, ele tinha vetado antes de virar lei, quando era projeto de lei, ele vetou. E aí, como o projeto de lei era de iniciativa da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, os deputados estaduais derrubaram o veto do governador Sartori e promulgou-se
esta lei. Então existe uma lei vigente que ela regulamenta a função dos agentes de trânsito e que prevê a obrigatoriedade, sim, né, do uso de armas não letais, porque um agente de trânsito não tem absolutamente nada para se defender, não tem um cacetete retrátil, não tem um spray de gengibre, não tem absolutamente nada para se defender, né? E o agente de trânsito hoje faz parte do rol de profissionais de segurança pública, já reconhecido por uma PEC, por uma emenda constitucional, né, 88, que hoje já faz parte da Constituição Federal, onde ela reconhece que os agentes de trânsito são responsáveis pela segurança viária, pelas pessoas, pelos carros, pelos transeuntes, né? Então, foi um dos pontos também discutidos com Flávio Aulan. E também demais condições de trabalho foi discutido, né, como horas extras, né, quais são os critérios adotados pela Secretaria por horas extras, né, o revezamento de agentes de trânsito para viaturas, já que todos os agentes de trânsito são habilitados a dirigir viaturas, então foi um ponto de pauta, né, quais são os critérios, quais são os mecanismos para dar a viatura para o agente A, B ou C conduzi-las, né? Também o revezamento de áreas de trabalho, né? Como estavam sendo abordados esses mecanismos, os critérios para dizer o fulano vai trabalhar na área tal, o outro vai trabalhar uma consecutividade de dias sempre na mesma área, e também trocas de folgas, de escalas de trabalho, que alguns obtêm para realização de concursos, atividades particulares, e recebemos relatos que outros não tinham. Então, todos esses itens foram debatidos nessa reunião. O SIMP estará ainda mandando um ofício para Flávio Aulan apontando esses elementos, e ele depois nos responderá por escrito, e após ele nos responder por escrito, nós faremos uma assembleia específica dos agentes de trânsito, e eles sim, eles discutirão, encaminharão, deliberarão sobre esses temas e os próximos encaminhamentos a serem dados pelo SIMP. Já o próximo vídeo, que o Wagner vai nos colocar aí, trata-se da paralisação nacional que ocorreu agora no dia 15 de março, nesta quarta-feira. Essa paralisação, pessoal, foi para protestar contra o projeto de lei das terceirizações, o PL 4330, e contra as medidas provisórias da Dilma que afrontam os direitos dos trabalhadores. Então, nós estávamos aí, ó, de madrugada, desde as 4 horas da manhã, né, todo o movimento social e sindical estava nas garagens de empresas de ônibus, enfim, conversando com os motoristas e funcionários pacificamente, sem nenhum tipo de problema. Aí no caso em questão nós estávamos em frente, esse grupo aí estava em frente à empresa Embaixador, isso aí eram 4 horas da manhã, aí estava o meu amigo Antônio e tantos outros amigos lá e servidores de guerra que estavam lá presentes, centrais sindicais como CUT, CTB e outras que apoiam, né, esta luta, né, e esta paralisação, pessoal, foi muito importante. Ela refletiu diretamente lá na Câmara dos Deputados Federais, pois os deputados, no mesmo dia da paralisação, recuaram em um dos itens e eles tiraram a terceirização das empresas públicas, porque até aquele momento as empresas públicas também poderiam terceirizar os serviços. E o que seriam essas terceirizações, pessoal? Para vocês terem compreensão, esse projeto de lei, ele permite o seguinte: atualmente é permitido terceirizar serviços em áreas meio. Isso aí já era de manhã, 8 horas da manhã, o pessoal ficou direto, toda manhã, conversando, discutindo ali com os profissionais que trabalham na Expresso Embaixador. E todos os outros grupos, em todas as outras empresas, em vários locais também, em várias outras áreas, não só em empresas de ônibus, que também os rodoviários entraram nessa também. Uma das grandes conquistas foi o seguinte: o que é a área meio? As terceirizações, atualmente no Brasil, são reguladas para os órgãos públicos e empresas, enfim, terceirizarem nas áreas meio, que são consideradas serviços na área de limpeza, na área de informática, na área de segurança. Nestas áreas pode-se terceirizar os serviços. Neste projeto de lei que está sendo tramitado no Congresso Federal, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados Federais inicialmente, ele permite que atinja essa terceirização as áreas fins, ou seja, qualquer área. Então, vou dar uma bela exemplificação. Até quarta-feira, antes do protesto, entravam as empresas públicas. No caso de Pelotas, nós temos a Eterpel, a empresa do Terminal Rodoviário de Pelotas, a Coimpel, a Companhia Informática de Pelotas, o próprio Sanep, né? E a Previpel, que não é uma empresa, mas é uma autarquia, é um órgão da administração indireta. Se
tivesse ficado uma das emendas que foi retirada por causa da paralisação quarta, permitiria-se assim, para ficar bem claro, lá na Iterpel, sou gestor, demito todo mundo da Iterpel, demito todo mundo, todos os trabalhadores lá. Aí tem uma empresa especializada, porque tem que ter, as empresas com esse projeto terão que trabalhar em apenas uma única área, ela tem que ser especializada. Digamos que eu tenho uma empresa especializada em funcionários treinados para emissora de passagens. Aí a prefeitura, terceirizadamente, né, ela contrata uma empresa que vai terceirizar esse serviço. Ou seja, eu sou o dono de uma empresa que tem esses emissores de passagens. Aí a prefeitura me contrata, eu, dono dessa empresa de emissores, e eu, dono dessa empresa, contrato trabalhadores com único e exclusivo fim. E eles vão prestar o serviço de emissores de passagem. Lá no SANEP, coloco para trabalhar nos sistemas lá de águas e esgotos. Isso foi retirado. Empresas públicas saiu fora. Só que ainda tem outros 25 destaques, emendas, que serão tratados quarta-feira da semana que vem. E que para nós, servidores de carreira da prefeitura, é muito perigoso esse projeto. Porque isso é o sucateamento, é o achatamento dos salários. Daqui a pouco, se isso realmente for lei e vier a ser aprovado, isso aí poderá atingir situações como a prefeitura não tem mais motoristas para nomear em concurso, em vez dela usar ali o contrato emergencial, ela vai contratar uma empresa especializada em motoristas. É uma empresa que tem chofer, somente motoristas. Aí a prefeitura contrata essa empresa e essa empresa subcontrata esses motoristas. E aí coloca-os todos como motoristas da prefeitura. E isso pode ser em todas as outras áreas. Professores, funcionários de escola, em todas as áreas. Porque esse projeto são áreas fins, não somente aquelas áreas meio, que eu expliquei anteriormente. Então é um projeto altamente perigoso e danoso para o serviço público, seja ele nas esferas federal, estadual e municipal. E também o protesto foi contra as medidas provisórias que afrontam os direitos dos trabalhadores. Né? Medidas provisórias como o seguro-desemprego, né? A acessibilidade ao seguro-desemprego estava em 1 ano e meio e já na quarta-feira reduziram para 1 ano. Então o trabalhador que trabalhar no mínimo 1 ano de carteira assinada, quando for necessário ele vai poder acessar o seguro-desemprego. Mas ainda estão lá em discussão, né, o pagamento da pensão por morte, onde não se torna mais vitalícia para o resto da vida, é por alguns anos de acordo com a idade do pensionista, e tem vários tantos outros elementos, né, criação de novas regras para concessão do abono PIS, PASEP, e por aí vai, né. Então, provou que o protesto em nível nacional ele foi pacífico, né? Nós em Pelotas sempre tivemos a característica de protestos pacíficos, né? Sem cercear o direito de ninguém, conversando, discutindo com as pessoas, dialogando, como nós fizemos e fomos muito bem recebidos, no nosso caso ali, nós sempre que estávamos ali, na empresa Embaixador. Agora, pessoal, nós vamos para o último vídeo, e esse último vídeo trata da Assembleia dos Agentes Comunitários de Saúde, que nós tivemos hoje, à tarde, realizada lá na Azufipel, na rua 15 de novembro. Então, Wagner, pode soltar para nós aí o vídeo da Assembleia dos Agentes Comunitários de Saúde. Essa Assembleia, pessoal, nós tratamos diversos elementos importantíssimos hoje lá, né? Então nós discutimos ali sobre a ampliação da comissão, uma comissão que já tinha de agentes comunitários de saúde representantes, né? Hoje foi aprovado aí, entrou bastante novos colegas, né, de várias áreas que antes não eram contempladas, né? Então criou-se uma comissão bem mais ampliada de agentes comunitários de saúde para podermos fazer as discussões que permeiam este segmento. Também foi aprovado nessa Assembleia que é necessário a diminuição das metas de atendimentos do ESUS, né? Onde ali prevê um número muito grande de famílias a serem visitadas que é humanamente impossível, né, para os agentes comunitários de saúde fazerem aquele atingimento. E se tornando impossível, vai refletir diretamente no PEMAC. Né, a gratificação PEMAC daqui a 60 dias começará a ser paga aos servidores do Estratégia de Saúde e Família, ou seja, das unidades básicas de saúde cadastradas no Programa Estratégia de Saúde da Família, e claro, os agentes comunitários de saúde estão inseridos no PEMAC, aqueles lotados nas respectivas unidades básicas, e se de repente ele não atinge aquele patamar de atendimentos pelo ESUS, né, lógico que ele pode ganhar menos ou até nem ganhar o PEMAC. Então, foi aprovado que é necessário a gente fazer essa discussão com a secretária Rita Bergman e com a superintendente Ana Costa para
limitarmos esses atendimentos, senão não torna possível, né, para esses trabalhadores. Também que é necessário a discussão sobre o piso nacional dos agentes comunitários de saúde, porque embora é uma lei federal, ainda não saiu a regulamentação em lei do decreto que estabelecerá os critérios para os municípios receberem esse aporte. Só que, na prática, o município de Pelotas e todos os outros já recebem do Ministério da Saúde, por agente comunitário de saúde, a importância de R$ 1.014. E bastava a prefeitura fazer uma lei municipal concedendo os R$ 1.014 como pagamento de piso para os agentes comunitários de saúde. Basta ter apenas boa vontade política. Então, esse elemento também vai ser encaminhado via pauta database e, ao mesmo tempo, paralelamente, a discussão com a secretária de Saúde, Arita Bergman, né, para discutir isso aí. Também será discutido aí com a secretária, com o governo em geral, a inclusão dos agentes comunitários de saúde no adicional do Estratégia de Saúde da Família. Ora, eles fazem parte do Estratégia de Saúde da Família e na legislação municipal que concedeu o pagamento do adicional aos trabalhadores do Estratégia de Saúde da Família, naquele rol de cargos elencados ali, não conta os agentes comunitários de saúde, né? E tantos outros problemas vivenciados por esses trabalhadores, né? Que alguns já, na sua área de trabalho, caminham mais de 2 quilômetros, porque tiveram as suas microáreas aumentadas, e eles têm direito a receber o crédito dos vales transportes, né? Não dá mais para o agente comunitário de saúde em algumas microáreas andar a pé, porque tem áreas aí que eles têm de distância da sua casa até a unidade básica de saúde que ultrapassa 1.000 metros, né? E conforme o decreto municipal 5.200, né, de 2009, tem direito a receber vale transporte, créditos, aqueles que ultrapassam da sua casa até o local de trabalho, igual ou superior a 1.000 metros, 1 quilômetro, né? Também a responsabilidade que lhes são atribuídas, né, quando lhe dão bicicleta para trabalhar, alguns já estão trabalhando com tablet, né, que tem até GPS, que tem rastreamento, monitoramento, né, são servidores que trabalham a pé, que trabalham em regiões perigosas muitas vezes, né, e que está sob a sua responsabilidade aqueles mecanismos, aqueles equipamentos da prefeitura, né? Então o nosso jurídico fez amplo esclarecimento se o agente comunitário é obrigado ou não a sair com esses equipamentos, né? Também foi tratado do ponto biométrico, né? Algumas unidades já estão aí sendo implementadas o dedinho ali, o ponto biométrico, para fazer a verificação da assiduidade dos servidores. Obviamente, tem que ser acompanhado de um dispositivo manual, um livro-ponto, porque tem várias situações que fogem do ponto biométrico, né? Para quem precisa de um ônibus aí que quebra, que se atrasa, uma intempérie, um temporal, uma chuva, né? Porque colocaram como tolerância apenas 10 minutos, não pode um servidor que chegou 15 minutos depois ser impedido de trabalho. O sistema pode até não aceitar, mas o sistema manual tem que aceitar. Tem que estar disponível para isso. Até porque muitas vezes se falta luz ou dá uma pane no equipamento, ninguém vai ter seu ponto registrado por falta desse equipamento. Então isso é uma discussão muito ampla, mas eu parabenizo a categoria dos agentes comunitários de saúde, como vocês viram nas imagens, lotaram o plenário lá da ASUFPEL. Bom, pessoal, nosso programa chega aqui ao fim. Desejo a todos, em nome do SIMP, um ótimo final de semana, um bom feriadão aí para quem puder curtir, né? Que restabeleçam-se as energias aí para uma próxima semana de bastante atividades, de bastante trabalho. Então, de minha parte, Tiago Botelho, vice-presidente do SIMP, um bom final de semana, um grande beijo, um grande abraço a todos e tchau, tchau.